No 10º jogo, o Cruzeiro teve 14 vitórias no Campeonato Brasileiro passado. O Cruzeiro chegou à vitória de número 6 em apenas 10 jogos nesse Campeonato Brasileiro. E já chegou à sua segunda vitória fora de casa. Lembrando que no Campeonato Brasileiro inteiro, o ano passado, nas 19 oportunidades em que o Cruzeiro saiu de Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu apenas 4 vezes. Mas, mais do que isso, é um Cruzeiro que, mais uma vez, venceu sabendo por que venceu. O Cruzeiro entrou muito forte desde o primeiro tempo e foi um primeiro tempo onde, com 12, 15 minutos, o Cruzeiro já poderia estar ganhando por 2, 3-0. O gol até demora a sair um pouquinho, o Jardim ainda chama atenção disso na coletiva, de que caso o Cruzeiro tivesse aproveitado um pouco melhor as suas oportunidades, poderia ter feito um placar maior no primeiro tempo, e isso é verdade. E, novamente, né, tem sido uma constante a gente falar de um time que os setores funcionam, de um time que, no momento que tem que marcar o adversário sob pressão, faz de forma coordenada, não deixa espaço. O Gabigol ontem, ele... Não preciso de falar o que ele fez com bola, né? A assistência que a gente está vendo aí para o Caio Jorge, participando também na assistência para o Lucas Silva, mas ele era o responsável por marcar o camisa 5 do Fortaleza, agora me fugiu o nome do camisa, o Paul Fernandes, isso mesmo. Ele era o responsável por marcar individualmente o Paul Fernandes, que quando vinha entre os zagueiros do Fortaleza, para armar o jogo, para fazer aquele jogo em transição que gosta o Fortaleza, inversão de bola para um lado, para o outro, ele, camisa 5, não tinha essa capacidade, porque o Jardim colocou o Gabigol para aproximar e diminuir o espaço. E com bola é sempre um Cruzeiro muito solidário. Você vê o lance do gol do Fortaleza, do gol do Cruzeiro, tem 5 jogadores do Fortaleza dentro da área, mas também tem 4 jogadores do Cruzeiro dentro da área. No segundo gol, a mesma coisa. E um time que é muito coletivo. No segundo tempo, não acho que o Cruzeiro sofreu. Normal, jogar em Fortaleza não é fácil. Ontem a sensação térmica era de 38 graus e o Jardim falou que o time, apesar de ter corrido aquilo tudo que a gente viu correndo, falou que o time estava extremamente cansado. Mas o time foi capaz de construir uma vitória. O Cruzeiro não sofreu quando teve mais posse de bola e, para mim, controlou muito bem o jogo. O Cássio faz uma importante defesa na cabeçada do Lucero, mas é só porque o Cruzeiro consegue, para mim, conter muito bem esse Fortaleza. Uma vitória muito madura do Cruzeiro e o trabalho do Jardim segue cada vez mais consolidado, recuperando atletas, criando opções cada vez mais no banco. Gostei da maneira, mais uma vez, que o Bolassi entra, fazendo aquela fogueira danada e, por vezes, segurando mais a bola no ataque. O William, em franca recuperação. Mas o principal do Cruzeiro, mais uma vez, é o aspecto coletivo para mim. Recuperação, né? Mostra para mim, só servir de subsídio para você. Ô, Gabriel, números na tela. Um negócio que eu adoro isso aqui, tá? Cadê? Põe na minha tela aqui, por favor. Eu adoro isso aqui, quer ver? Olha aqui, ó, mostra aqui. Cadê o Cruzeiro? Tá aqui, ó, mostra aqui para mim. Que delícia isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu adoro isso aqui, ó. Artifício do jogo, Adoro. né? Artifício do jogo. Que falta desleal o Cruzeiro fez. Que porradaria que o Cruzeiro distribuiu em campo. Qual jogador do Cruzeiro foi desonesto com o colega? Então isso aqui é recurso do jogo, de fazer falta. O Cruzeiro joga e quando o adversário tenta jogar, o Cruzeiro tenta segurar também. Tem outras valências, tá? De ser mais organizado, de dar pouco espaço. Que espaço o Cruzeiro ofereceu para o Fortaleza ontem no jogo? Você teve 15 minutos de domínio absoluto do Fortaleza no jogo? Em 100 minutos teve 15 de domínio do Fortaleza? Não. No ministério, né? Com a bola, mas naquele lesco-lesco e tal. Eu acho que nem 5, na verdade. Pois ficar com a bola. Eu tô falando de... Não teve. Então o Cruzeiro foi absoluto. Você pode explicar o jogo dentro de campo. Pode explicar, taticamente e tal. Mas eu falei hoje lá na rádio, vou explicar aqui. É um conjunto de fatores que leva... o clube a chegar onde o Cruzeiro chegou. Você organiza o clube internamente, você oferece uma estrutura de ponta. O Cruzeiro hoje está trabalhando para entregar uma estrutura dentro do centro de treinamento, aliás, dos centros de treinamento, uma estrutura nível Palmeiras, que hoje é referência no Brasil. O Cruzeiro está se estruturando para isso, está quase pronto. Uma estrutura espetacular de preparação.
tecnologia de ponta em tudo que será aplicado dentro do clube. Aí você junta isso a logística muito bem feita, com voo fretado e organização. Você junta tudo isso com um treinador de ponta, de currículo, talvez seja o treinador com mais, eu acho que no Brasil, para dirigir clube, porque hoje é o Carlo Ancelotti dirigindo a seleção, mas que ninguém tem o currículo que o Léo Jardim tem, né? Como treinador, que eu estou dizendo. Não tem. Não tem. Então você pega esse cara e traz para cá. Aí você organiza, coloca cada um no seu lugar e quem você não tem lugar para colocar dentro do clube, você abre mão dele. Estou falando de Dudu e Marlon. E aí você cumpre rigorosamente com todas as obrigações. Tudo que você promete para todo mundo dentro do clube, para o jardineiro, alô, beijo para você, Sorriso. Sorrisão. Um jardineiro ou para um jogador de ponta como o Gabigol, você cumpre rigorosamente em dia. Você não atrasa um segundo suas obrigações dentro do clube. Aí você tem estofo para cobrar. Você trata todo mundo com respeito, porque aí você será respeitado. Sabe por quê? Jogador que não se mata em campo fica com vergonha de não entregar. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você desagrada quem está no chão de fábrica, sua empresa está fadada ao fracasso. Então é respeitar quem aplica, quem executa. E o Cruzeiro tem... Aliás, o Cruzeiro está dando aula nisso aí. Não estou falando que vai ser campeão, que já ganhou, daqui a pouco vai perder 1, 2 jogos, ai, troca tudo que está errado, vai acontecer. Mas o Cruzeiro está dando aula de organização em todos os setores, dentro e fora do campo. E o resultado está aí, a 2 pontos de times que têm mais de 1,5 bi de orçamento. Desculpa, só precisava falar isso. Tá, falou e falou muito bem. Eu acho que é necessário Fala mais falar nada isso. também, Não, tá? eu acho que é necessário colocar esses pontos aí que o Cruzeiro está vivendo. Mas a palavrinha-chave, mais uma vez, é a coletividade, né? O Cruzeiro é muito coletivo. Quantas vezes já viemos aqui e elogiamos o coletivo do Cruzeiro? Não só nas 6 vitórias, mas eu vou lembrar lá do jogo que foi a virada de chave no jogo contra o São Paulo. Era a primeira partida daquele time que estava tendo diferentes mudanças e já chamou a nossa atenção o coletivo. Então, o trabalho que tem feito o Leonardo Jardim, e não vamos cansar de elogiar. Torcedor que está em casa fala assim, não, mas vai de novo falar a respeito do Leonardo Jardim. É necessário falarmos de Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, ele pegou o Lucas Silva, que antes era muito questionado por torcedores do Cruzeiro, que para muitos já era o último ano dele, o ano de 2024, vestindo a camisa do Cruzeiro, e ele teve a capacidade de virar a chave desse jogador, e hoje é um dos principais nomes da equipe do Cruzeiro. Vamos falar de Fagner, que chegou tendo a condição de um reserva para o William ao decorrer da temporada e hoje é inquestionável. O William, que antes chegou a ser questionável, hoje já não é mais na equipe do Cruzeiro. Entre outros nomes, a gente vai pegar o Caio Jorge, que pegou e ocupou muito bem a função dele. O Christian, o Marquinho, olha só, o Marquinho, estamos falando do Marquinho, que ontem entrou na equipe e parece nem ter sentido. Ele ficou 3 jogos sem jogar, 3 jogos sem ser utilizado. A gente sabe que tem questões burocráticas nesse ponto, mas era um jogador que não aparecia. E quando ele aparece, ele não compromete o desempenho da equipe, o encaixe da equipe. Você vê a mesma condição. Você pode pegar e falar assim, não, tecnicamente senti falta do fulano, mas na organização, você não vê em momento nenhum a organização do Cruzeiro ser corrompida. Então, hoje, a estrutura montada pelo Leonardo Jardim, o jogador que vier a ser contratado numa possível janela, ou o jogador que se recuperar, ele vai ter que lutar bastante para encaixar e ser o titular da equipe. Porque hoje o Cruzeiro tem um time muito acertado, muito azeitadinho. Então tá as coisas caminham muito bem para esse Cruzeiro. E jogadores que têm o mínimo de chance, ele consegue entrar, encaixar e não comprometer o rendimento da equipe. Então hoje, sim, a gente tem que exaltar o papel do Leonardo Jardim. Eu gostaria de ouvir, você não quer falar nada? Não, Por claro quê? que eu quero falar. Boa tarde, Everton. Você não vai cortar meu barato que nem o Valu cortou, não, não, de né? jeito nenhum. Eu vou até te dar um subsídio para você usar contra o Valu. Não ou a brinco favor mais do com o Valu Valu, agora. acabou. Não, você pode brincar. Aliás, primeiro, boa tarde à turma de casa. Essa cena que você escreveu pro Valu, Samuel Venâncio, propaganda para você. Samuca TV ontem teve essa cena lá do irmão gêmeo do Valu lá.
Qual? Não vi, não. Você não viu, não? Nessa hora eu não vi, não. Na hora que ele deu uns tapas na careca lá, falando aqui, ó, o maior jardim do mundo, o melhor. mesmo? Ah, a emoção a flor da pele. É porque isso fica o irmão dele que tá lá, né? Ah, é verdade. É o irmão gêmeo que dele lá. aqui ele é mais comedido. Mas tal. deixa ele comigo, eu já sei como trabalhar isso. Agora, me chamou muita atenção, o Elton falou aqui sobre o jogo contra o São Paulo, né? E na entrevista ontem do Lucas Silva, ele fala sobre a questão desse jogo, né? Que antes desse jogo, os jogadores se reuniram para conversar com a diretoria. Isso é importante, eu vi você tocando no assunto também na rádio, né? Dos jogadores serem ouvidos, colocarem a posição deles, né? E a direção dar esse suporte e a gente vê, a partir dali, uma reação do time do Cruzeiro. E a emoção do Lucas ontem na entrevista dele, cara, isso tem que ser... tem que ter um peso para o torcedor do Cruzeiro, exaltado. Né? Diferente de alguns aqui, como vou citar nomes, Thiago Fernandes, que queria que o Lucas nunca valorizou essa questão dele ser um jogador identificado com o Cruzeiro, né? E eu acho que isso tem que ser valorizado, independente do cara não estar num bom momento, você tem que valorizar isso e dar força para ele poder dar a volta por cima. Cara, para mim foi um dos melhores, se não foi o melhor. Para mim foi o melhor, valorizei isso. Campo, né? Não, você queria que ele saísse, fosse embora, não tinha mais jeito. Sim, eu achava que no ano passado não dava mais. Pois é, mas você nunca pensou... E ele não se importou com isso. Você nunca se importou que ele podia ser recuperado, que Você assistiu a Samuca TV ontem na também? Na fala dele, ele entende. Ele diz que o papel entende as pessoas que fizeram as críticas a ele. Então, assim, eu estava vendo os jogos no ano passado, talvez o Breno não estivesse. Assim como ele me citou, vou citá-lo. E outra, mesmo no início do ano, quando o Cruzeiro estava... Eu vim aqui e falei que acreditava que esse time tinha total condição de Você brigar falou que vai pelo ser campeão título. brasileiro, irmão. Não, porque a brincadeira exige palpite. Exigia um palpite. O meu palpite foi esse, porque eu acredito que esse time tinha condição de brigar. O Breno não achava, por exemplo. O Breno, não tem como. Você falou que já era campeão. Você tá fazendo... Nem começou o campeonato, Não, já era campeão. A brincadeira exigia um palpite. E aí, assim como meus colegas palpitaram uma coisa, eu palpitei que era o Cruzeiro. Eu achava que seria o Cruzeiro. Você achava que era impossível. Mas o Cruzeiro hoje negócio, luta o campeonato pelo título brasileiro. luta, não e acabou assim, o campeonato. luta porque tem postura de campeão, tem cheiro de campeão, tem todos os jeitos e dá todos os indícios de que é um time que vai lutar até o fim e que pode ser campeão sim. Diferentemente do que o senhor achava, Breno Galante. É que tem não um tem ponto. problema, você gosta de apontar o dedo, tô te mostrando aqui uma coisa que eu Mas o Cruzeiro me achava, surpreendeu, você não achava. não só a minha pessoa, não. Surpreendeu Há porque você vários não tava- torcedores não do tava ciente Cruzeiro, do que tava acontecendo. porque o Leonardo Jardim, do jeito que ele chegou, ele criou um embate que muita gente ficou na dúvida. Como é que seria a reação da diretoria? A diretoria apoiou ele, o Dudu saiu, coisa que eu até tinha Entendi. minhas dúvidas. O Gabriel... Aí tem justificativa. O Gabigol, Quando é seu erro, tem justificativa. Não, o Quando é o meu, você Gabigol aponta se dele. coloca numa posição que Peraí, ontem a gente meu. viu o Gabigol sendo um jogador... 10! Mudou a posição. Um jogador joga pra Jogando equipe. Aliás, e dando o um Gabigol passe de ontem... espetacular pro gol. Pô. Espetacular, cara. O André tá falando ponto Espetacular. comigo aqui um negócio, eu quero até ver o que vocês acham. O André tá falando comigo aqui, ó. Em caso de não termos mais o Neymar. O que é, André? Em caso de não termos mais o Neymar com a 10 da seleção, o Gabigol poderia ser o 10 da seleção? O André que tá me perguntando aqui no ponto. Ele pode eu tô ser só uma repassando. opção, né, Everton? Não acho que ele seria o titular. Porque nós temos Você hoje, levaria? como brasileiros, o Rodrigo... Sem puxar saco, você levaria? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tá. Você levaria o Caio Jorge pra seleção? Eu acho bem mais plausível hoje do que o Gabi. O Lucas Silva você levaria pra seleção? Porque o Carlo Ancelotti Não, conhece hoje ele. não Já mais. foi treinador. Não Hoje mais? não mais. Quem... Quem seriam meus nomes para volante? Tem Eu vários. pensaria Bruno Guimarães, João Gomes, pensaria no André. O André tá me perguntando aqui, tá? Soprando meu eu tô- ponto aqui. Tô falando. Tô só repassando. E assim, isso não faz com que esses caras estejam jogando menos, ou mais, ou mal, ou bem. Eles estão todos, na verdade, jogando Aqui, bem. ó, mostra aqui, ó. Põe aqui na tela. O que vai mostrar? Olha lá, coisa linda. Coisa linda o Lucas. Que ó. cena maravilhosa. Não, Ancelotti também. Olha que um homem. senhor maravilhoso. Olha o meu príncipe. Olha meu príncipe. O que eu mais gosto do Ô, Ancelotti... príncipe, ontem você deitou, príncipe. Ontem você deitou. Ontem você foi o dono do jogo. Você pegou o jogo, dobrou, meteu no bolso, falou, que é aqui, ó. Sabe? Sem loucura, sem loucura. Pegava, pisava na bola, orientava. Segura aqui, toma lá. Passe longo, toma. Virada de bola, toma. Passe curto, toma. Arremate, toma. Belíssimo gol. Belíssimo gol, belíssimo gol. Só que eu queria só dizer uma coisa, o Elton até me lembrou que eu falei lá na rádio, não foi você que lembrou. Falei lá na rádio o seguinte, quando teve, e ontem na declaração do Lucas Silva, onde ele se emocionou, lá com o Samuca e com o Pansieri, da Itatiaia, porque os dois estavam ali no momento, né, conversando Isso. com ele, acho que a pergunta foi até do Pansieri. Foi. O Lucas Silva destacou sobre esse jogo de São Paulo. Naquela semana, foi uma semana extremamente conturbada, muita fumaça no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro foi resolvendo. Gerenciamento de crise foi perfeito. Foi resolvendo. Onde estão os problemas? Aqui. Então vamos resolver. Um dos problemas
o Lucas Silva, em nome dos jogadores, procurou o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior e disse assim, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, e a gente não abre mão de que isso aqui seja alterado para essa forma, que eu sei o que aconteceu, mas não vou abrir porque me pediram para não falar. E aí eu não sou baú para guardar segredo não, mas nessa aí o Lucas Silva chegou e disse assim, é porque tem nomes, e eu não quero citar para não expor. E aí o Lucas Silva chegou e falou assim, ó, isso aqui precisa mudar, a direção comprou o boi dele. Aí o Léo Jardim chega e diz assim para a direção, ó, isso tem que ser assim, assim, assado, a diretoria compra o boi dele, tá certo? Aí a direção, que cumpre rigorosamente em dia com os compromissos, tudo que promete cumpre, a direção chega e fala assim, mas nós também queremos isso, isso e isso. E aí o que está acontecendo? Está todo mundo entregando. Quando há essa convergência de ideias, de ideais, raramente dá errado. Ninguém está dizendo que o Cruzeiro já é campeão, vai voar no resto do ano. Não, não, não. Problemas acontecem, uma contusão briga aqui, pelo título, uma agora. sequência, É só isso, é simples. uma sequência de jogos ruins ali, as pessoas mudam a análise e tal. Nós estamos dizendo do que foi feito para corrigir os problemas e o quanto eles têm, inclusive, demonstrado o resultado dentro de campo. É o reflexo do que acontece fora de campo. É só, quer dizer, só isso não, é muito isso. É muito isso. Quer ficar por dentro de todas as notícias do Cabuloso? Então se inscreva no canal Cruzeiro Notícias e ative o sininho de notificação para não perder nada. Bora juntos, Nação Azul. Brilhante em Minas, és o nosso valor. Cruzeiro, Cruzeiro, paixão.